Olá a todos os inscritos no curso Tratamento de Efluentes. Estamos aqui novamente para mais uma aula, a quarta aula do nosso curso, propriamente dito. Nas aulas anteriores nós fizemos uma pequena revisão de conceitos de química, também vimos alguns principais parâmetros utilizados no controle e no tratamento de efluentes, bem como também o tratamento preliminar, que seria o gradeamento, desarenação, né, e separação de óleos. Hoje nós vamos dar continuidade, então, ao nosso curso, com a aula 4, e hoje falaremos, então, das tecnologias que existem para o tratamento primário dos efluentes. Esta é uma etapa bastante importante, porque ela vai nos proporcionar uma excelente qualidade do efluente, no caso dele ser enviado a um tratamento secundário ou biológico. Em alguns casos, simplesmente o tratamento primário, também chamado de físico-químico, vai ser a única etapa do nosso tratamento. Tudo dependerá das características, né, e da composição do nosso efluente. O tratamento primário ele pode obedecer três configurações. A gente chama o primeiro de um tratamento contínuo, nós vamos ver em detalhes depois cada um deles. Ele pode ser em bateladas ou misto, que seria uma combinação dos dois primeiros. O que é um tratamento primário contínuo? É aquele onde o efluente entra numa dada vazão no sistema, permanece durante um intervalo de tempo determinado e sai com a mesma vazão de entrada. Esse é o tratamento contínuo. O efluente está sempre entrando no sistema, sendo tratado continuamente e saindo. Esse tipo de processo de tratamento ele é bastante utilizado, principalmente nos sistemas biológicos. Ele tem algumas vantagens. Que vantagens são estas? Basicamente, é um sistema mais compacto, utilizará tanques, instalações e estruturas de menor volume, de menor tamanho, como consequência, vai ocupar um espaço físico menor e terá uma operação bem mais simplificada, podendo ser, inclusive, automatizado as dosagens por meio de bombas dosadoras e medição de pH e sensores. Porém, ele tem um grande problema. Qual que é? É que qualquer mau funcionamento em uma bomba, em um agitador, em um dosador, vai resultar no lançamento de efluente sem tratamento. Então, existe o risco de um mau funcionamento no sistema permitir o lançamento de um efluente não tratado. Então, essa é uma das grandes desvantagens desse processo contínuo. Além disso, ele tem uma flexibilidade reduzida. O que significa isso? Quando a composição, a vazão, as características do meu efluente são bastante homogêneas ao longo do tempo, ele é um sistema que se adapta muito bem. Porém, se eu tenho picos de vazão, efluentes com concentrações diferentes ao longo do período, isso é um problema, porque ele não tem muita flexibilidade para aumentar tempos de contato, aumentar velocidades, né? Então, isso faz com que ele seja bastante, assim, limitado, estreito no sentido da flexibilidade. E ele depende muito, 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 muito da instrumentação, das sondas de pH, dos controladores de potencial redox, das dosadoras, dos agitadores. Precisa de um operador para preparar os reagentes, preparar as soluções, calibrar os equipamentos, verificar se tudo está funcionando a contento, ou seja, não é simplesmente, quando a gente fala automatização, não é simplesmente ligar uma chave, virar as costas e ir embora. Isso não funciona. Precisa de monitoramento. E por ser um sistema que ele trabalha com ciclos mais reduzidos de tempo, de reações mais rápidas, ele acaba tendo um consumo maior de reagentes químicos. Então, o consumo de produtos durante a operação é maior do que num sistema por batelada. E a manutenção, né, gente, ela é crítica para esse sistema, ou seja, qualquer mau funcionamento, a estação para, ou o efluente vai sair sem tratamento. Então precisa ter bomba reserva, sonda reserva, medidor reserva,
Tudo isso para que a estação, né, o sistema, não colapse, não entre em colapso. Aqui nós temos uma imagem de um sistema de tratamento primário pelo processo contínuo, aonde o efluente vai entrando por um determinado tanque desse sistema, passa por todas as etapas, com várias dosadoras, como você pode ver na imagem, né? Dosadoras, bombas, e ao final, então, tem o sistema de adensamento de lodo e compactação e desidratação. Então, vocês podem ver que é uma estação bem compacta, né? E geralmente trabalha com vazões um pouco maiores. Aqui tem um fluxograma de uma estação de tratamento contínuo, por exemplo, para tratamento de efluentes de uma galvanoplastia. Tá? Então, aqui nós podemos ver bem na esquerda são os tanques de reagentes químicos. Então, nós temos ali os coagulantes, floculantes, neutralizantes, alcalinizantes, acidificantes. Nós veremos mais adiante nessa aula a função de cada um deles. Várias bombas dosadoras, né, que vão dosar, por exemplo, na primeira etapa, na parte superior, eu tenho a redução do cromo hexavalente, que nós veremos no decorrer desse curso, como ela se processa. E na parte inferior, nós temos a oxidação dos cianetos. Em cada uma dessas etapas, eu tenho ali diversos reagentes químicos sendo dosados de forma contínua. Ácido sulfúrico, metabisulfito de sódio, hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio. Depois que essas duas etapas acontecem, o efluente, então, ele é misturado e entra no tanque da neutralização, porque um é ácido e outro é alcalino. Entra para o sistema de coagulação e floculação, onde é dosado todos os reagentes, para, enfim, entrar num decantador lamelar e fazer a separação da água líquida e o lodo sólido, né, que vai para a desidratação. Então, todo esse sistema vai operando de forma contínua, entrando efluente, dosando reagentes e saindo lá na outra extremidade. Outra filosofia de tratamento é o sistema por batelada. O que é o sistema por batelada? É aquele chamado intermitente. Eu encho o tanque, trato, esvazio o tanque. Nesse meio tempo, existe um outro tanque que está enchendo, sendo tratado e esvaziado. Então, ele geralmente trabalha alternado. Tá? Ou então eu tenho um tanque de acúmulo, que acumula os efluentes, manda para um reator, nesse reator eu faço todas as operações, naquele volume fixo, esvazio, e novamente, mais uma carga vem do tanque de acúmulo. Então, esse é um sistema que trabalha intermitente. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha e em alguns outros países do mundo, quando eu trato efluentes que tenham bastante toxicidade, como galvanoplastia, agrotóxico, resíduos mais perigosos, é obrigatório que o tratamento seja por batelada. Por quê? Porque ele garante uma grande segurança e uma grande flexibilidade. Eu estou tratando o efluente, eu não estou obtendo um resultado satisfatório, eu posso mudar a marcha, adicionar um terceiro reagente, aumentar o tempo, retratar o mesmo tanque de efluente, ou seja, eu tenho alternativas de não descartar o efluente se ele não está de acordo com os parâmetros. Então, ele não depende tanto criticamente da instrumentação, porque eu posso fazer a medição à parte, posso medir ali ou no laboratório. Com isso, ele é menos dependente da manutenção e o consumo de reagentes por batelada geralmente é menor, porque eu vou dosar estequiometricamente, né, a quantidade necessária e ter tempos de reação mais adequados. A grande desvantagem é que eu vou ter que ter tanques de volume grande, principalmente se a minha vazão é alta, né? Com isso vai demandar um espaço físico um pouco maior. E quando eu tenho um tratamento biológico depois que é contínuo, eu tenho que ter um outro pulmão para que eu forneça a saída desse efluente numa vazão constante para entrar no tratamento biológico. Tá? Aqui nós temos duas imagens, tá, de sistemas por batelada. Na esquerda é uma estação para tratamento de efluentes originários de um sistema de fosfatização e pintura, tá? Onde eu tenho ali na esquerda uma caixa d'água, né, um tanque de acúmulo, onde todo o meu efluente bruto ele é armazenado nesse tanque,
para depois ser encaminhado para o decantador, que é o tanque que está ali à direita, que é um decantador-reator, é um reator-decantador. Enquanto há agitação, eu estou fazendo as reações, e quando eu desligo a agitação, ele decanta. Então, eu faço todas as operações numa única etapa. Depois nós temos aqui os leitos de secagem e tal, para remoção ou melhor, nós temos um tanque adensador de lodo, né, para acumular o lodo que é originário do decantador, e ao lado um filtro prensa que faz a desidratação. Já aqui na direita é uma estação ultra compacta, tá, que trata efluentes originários de um sistema de oxidação negra de aço carbono. Na parte inferior nós temos o tanque de acúmulo, na parte superior o reator decantador, que trabalha no mesmo sistema de filosofia. Nesse caso aqui a agitação é por ar comprimido, então ele é agitado com ar, faço toda a reação de coagulação, neutralização, coagulação, floculação, decantação, quando desliga o ar, e o lodo ele é encaminhado pela parte inferior do cone até um leito de secagem que está na parte posterior do tanque de acúmulo, certo? Onde é feita a desidratação desse lodo. Então pode ver que é uma estação compacta, né? A primeira, no lado esquerdo, ela opera praticamente todos os dias. Todos os dias há um tanque desses de reator decantador sendo tratado. Então, eu tenho um tempo aí de 24 horas para cada batelada que é feito. Já no da direita, como o volume é menor e a produção é menor, é um tratamento semanal. Então, ele vai acumulando durante a semana para na semana seguinte fazer o tratamento. Aqui tem um sistema para tratar efluente de uma galvanoplastia, do mesmo modo que eu tinha aquele contínuo, eu tenho aqui por batelada agora. Então, eu tenho os reagentes, os tanques dos reagentes químicos, né? Ácido, alcalinizante, todos os reagentes necessários, ou melhor, aqui na parte da esquerda tem um tanque que acumula os efluentes ácidos, os efluentes alcalinos e os descartes contínuos de enxágues. Depois aqui nós temos os reagentes químicos, né, o metabisulfito de sódio e o hipoclorito, onde é feita a oxidação do cianeto e a redução do cromo. E posteriormente, eles são misturados aqui no tanque reator decantador, onde é feita a separação do lodo, que é então prensado, né, e o resíduo líquido que depois é encaminhado para descarte. Então, basicamente, essa é a filosofia de contínuo e batelado. Eu, pessoalmente, pessoal, eu sou um defensor bastante grande do sistema por batelada. Sempre que for possível, optem pelo sistema por batelada, por essa grande flexibilidade que ele tem. E, e a garantia de jamais ter um efluente fora do parâmetro. Bom, antes de nós entrarmos, então, no sistema de tratamento propriamente dito, nós precisamos fazer uma equalização do efluente. O que é essa equalização? Nada mais é do que uma regulação, né, de uma, digamos assim, de uma equalização propriamente dita das vazões. Então, eu tenho uma vazão que entra, que pode ser variável. Por exemplo, em determinado horário, vamos imaginar um restaurante, né, um refeitório de uma empresa. A gente sabe que durante o meio-dia, pouco antes do almoço e logo depois, vai ser o pico de geração de efluentes, porque tem a lavagem dos vasilhames, das louças, dos utensílios, né? Então, existe um momento durante o dia onde há um pico de vazão de efluente. Já de manhã, eu também tenho uma geração relativa de efluente, que é na limpeza e lavagem dos alimentos, né? E no intervalo do meio da manhã e o final da tarde, eu tenho uma geração muito pequena de efluente, que é só da limpeza do piso, a limpeza dos equipamentos e tal. Então, pode ver que eu tenho vazões diferentes ao longo do dia e também concentrações de matéria orgânica diferente. Por quê? Porque aquela do meio-dia, do pico, é onde tem mais concentração de restos de alimento, de gorduras e tal. Então, no intuito de fazer com que essa vazão seja mais igual possível para entrar no tratamento, eu vou ter um sistema de equalização, que é um tanque dimensionado para que eu tenha uma oscilação de nível mínimo e máximo, e a vazão que sai desse sistema de equalização ela é constante. Precisa de uma agitação para evitar que haja sedimentação, decantação no sistema.
Então, os fatores que afetam como é feita essa equalização são vários. O tipo de indústria e o tipo de produto que essa indústria fabrica vai me dizer como deve ser esse sistema de equalização e como ele deve ser agitado. Por exemplo, se nós trabalhamos com uma indústria alimentícia, ou um refeitório, como foi dito agora, e que eu tenho bastante carga orgânica, é muito importante, pessoal, que o tanque de equalização esteja uma agitação de preferência por aeração, porque isso vai evitar a proliferação de bactérias anaeróbias que podem causar mau cheiro. Então, quando a carga orgânica é bastante elevada, é importante ter uma aeração no sistema de equalização. A dimensão vai depender do volume, né, da vazão que é produzida por dia desse efluente, do tipo de processo produtivo, de quantas horas que funciona essa produção, né? Se essa produção é contínua, sempre a mesma vazão e composição, ou se é por batelada. Se eu vou tratar depois de modo contínuo ou em batelada, né? Como é que eu posso fazer as paradas de manutenção desse sistema também de tratamento? E o tipo de pré-tratamento que é usado na indústria, se tem peneira, grade, caixa de desarenação, tudo isso acaba auxiliando na equalização também. Então, tudo isso tem que levar em conta. Então, na equalização, no sistema de equalização, no tanque de equalização, também chamado de tanque pulmão, normalmente há uma agitação. É altamente recomendável que tenha agitação. Ela pode ser mecânica, por meio de hélices ou de bombas que fazem essa movimentação, ou pode ser a ar. Cada uma delas tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Qual é a melhor? Isso teria que se fazer um ensaio, um estudo de tratabilidade com o efluente, para determinar se é melhor uma agitação mecânica ou se é melhor uma agitação a ar. Em alguns casos, por exemplo, uma indústria que produz bastante detergentes, uma indústria de detergentes, tá? Detergentes, de desengraxantes, de tensoativos. Se eu tiver uma agitação à ar, eu corro o risco de formar muita espuma. Então, pode ser um limitante a agitação à ar nesse tipo de indústria. Tá? Mas, quando eu posso ter agitação a ar, eu acabo oxidando alguns componentes que pode ter no meio. Se eu tenho a presença, por exemplo, de sulfetos, de sulfitos, essa própria aeração vai contribuir para oxidar esses componentes que estão reduzidos. Se eu tenho ferro 2, né, presença de íons de ferro 2, ele vai ser oxidado para ferro 3, que é muito mais fácil de ser precipitado. Vai reduzir também a DBO como consequência disso, né? Então, o método mais comum que se usa ainda são os misturadores, sejam eles por aeração superficial ou por hélice submersa. Nós temos um exemplo, tá, de um tanque de equalização. Esse aqui é feito a mistura por meio de aeração por ar insuflado. Então, eu tenho difusores de ar que fazem a mistura. Aqui na imagem da esquerda, nós temos uma bacia de aeração com agitador, aerador superficial. Esse aerador ele mistura o líquido e, ao mesmo tempo, insufla ar dissolvido. E na direita, também por agitação por aeradores superficiais, na imagem de cima, e por insuflação de ar, insuflamento de ar dissolvido na inferior. Então, pode ver que a agitação por ar é bastante usada, tá, pessoal, como método de agitação na equalização. Bom, um dos sistemas que a gente pode adotar para fazer o tratamento de efluentes é a flotação. Nós temos basicamente a flotação, que é quando o sólido sobe na superfície do líquido, e nós temos a decantação ou sedimentação, quando ele desce. Então, subiu, flotação, desceu, decantação. É óbvio, né, pessoal, que quem determina isso é aquilo que a gente chama, né, na química de densidade, né? Ou seja, todos os produtos que forem menos densos do que a água, como, por exemplo, óleos, gorduras, a tendência é flotar. E quando as substâncias são mais densas do que a água, a tendência é decantar. Porém, eu posso utilizar alguns artifícios para fazer com que substâncias que, teoricamente, pela sua densidade, deveriam decantar, eu posso fazer com que elas flotem, utilizando alguns artifícios. Vamos ver.
Um desses artifícios é justamente o insuflamento de ar. Quando eu faço eu insuflo ar dentro de um efluente, se esse ar é corretamente corretamente insuflado e produz microbolhas, essas microbolhas acabam grudando nas partículas e elas acabam ficando mais leves do que a água, com tendência então a flotar, que é como mostra no esquema da figura, né? Eu tenho aqui o meu efluente entrando, eu estou insuflando ar dentro do efluente com um agitador, forma microbolhas, essas microbolhas grudam nas partículas sólidas e elas acabam vindo para a superfície e flotando. Vejamos um vídeo com uma demonstração desse sistema aí. Vocês podem ver que até ele forma um tipo de uma espuma gordurosa. Nós teremos então um raspador que vai raspar essa sujidade. Esse resíduo sólido vai ser encaminhado depois para a desidratação. Ó, as microbolhas fazendo com que as partículas venham para a superfície. Certo, pessoal? Então, esse é o sistema de flotação por ar insuflado ou ar induzido. Tá? Então, o que nós vamos fazer nesse sistema? A gente vai induzir, vai injetar ar na massa líquida por meio de indutores, que são sistemas com uma agitação muito rápida que produzem microbolhas. Tá? Não precisa uma grande pressão, tá? Não precisa ser um ar comprimido. Geralmente se usa, inclusive, ventiladores, né, sopradores para fazer essa indução de ar. E essa taxa de aplicação vai entre 8 a 10 metros cúbicos por metro quadrado hora. Essa taxa de aplicação hidráulica é o quanto de vazão de efluente eu coloco numa área determinada do flotador. Ou seja, para cada metro quadrado de superfície do flotador, eu posso adicionar entre 8 a 10 metros cúbicos. Então, se a minha vazão do meu efluente é 30 metros cúbicos, eu precisaria ter 3 metros quadrados de área superficial para que eu conseguisse fazer com que as partículas flotassem. Essa taxa de aplicação ela é muito importante. Sempre que vocês se depararem com um projeto, avaliem se essa taxa de aplicação está correta. É a vazão dividida pela área superficial do flotador. Outro fator importantíssimo é o tempo de retenção, ou seja, quanto tempo o líquido permanece dentro desse flotador. Eu preciso de um tempo mínimo para que as partículas possam subir à superfície. Esse tempo fica aí de no mínimo 3 até 5 minutos de tempo de detenção. Na imagem da esquerda, vocês podem ver aqui um desenho esquemático, né? A parte superior do rotor succiona ar para dentro do tubo, então é um motor elétrico, né, que succiona ar para dentro do tubo, misturando completamente o ar com a bolha. O dispersor quebra o ar em bolhas minúsculas e a parte inferior do rotor puxa para cima a polpa ou o efluente através do rotor. As células de flotação de tamanho maiores incluem um fundo falso para ajudar no fluxo da polpa. No caso, seria uma polpa de uma indústria de bebidas, né, de sucos. Tá? Então, é bem interessante isso. Indústria alimentícia, abatedouro de animais, curtumes, se usa muito a flotação, tá? Porque os efluentes desses tipo de indústrias, eles contêm bastante gordura na composição. Outra indústria que utiliza muito a flotação são as refinarias de petróleo. É óbvio, né? Porque o efluente deles é também bastante oleoso.
oficinas mecânicas, postos de combustíveis, todo esse tipo de indústria pode se valer também do sistema de flotação. É bem interessante, porque a gente pode automatizar a remoção de sólidos nesse sistema aí. Bom, o contrário, então, da flotação é a decantação, também chamada de precipitação química, né? Decantação, sedimentação e precipitação são palavras que são sinônimos. A primeira etapa que acontece nesse processo é aquilo que a gente chama de coagulação. O que é a coagulação? É a ação físico-química de materiais, de substâncias químicas, que promovem a aglomeração das partículas, agindo como coagulantes. Essa ação se dá pela neutralização das cargas das partículas. Então, toda partícula que está dispersa no meio líquido, em suspensão, dispersa ali no modo coloidal, ela tem carga elétrica. Em geral, essas partículas têm cargas elétricas negativas. Tá? Geralmente tem carga negativa. E como elas têm cargas elétricas, eu vou adicionar uma substância que tem carga elétrica negativa, eu vou adicionar alguma substância que tem carga elétrica positiva para fazer essa neutralização. No momento que neutralizar essas cargas, essas partículas vão se separar e vão formar flocos aglomerados. Eu tenho que cuidar, pessoal, para não dosar excesso de coagulante, porque daí eu inverto. Em vez do efluente ter carga elétrica neutra, ser neutralizada, eu vou transformá-lo em carga positiva, e aí desestabiliza também a coagulação. Então, é um limite de equalização de cargas elétricas. Para acontecer isso, geralmente a gente trabalha com velocidades grandes de agitação, na ordem de 800 a 1.500 segundo na menos 1, como gradiente de velocidade. Vamos pensar em RPMs, e de 800 a 1.000 RPMs, tá, de agitação, e um tempo curto, de meio minuto a 1 minuto e meio, ou seja, é uma reação rápida. A formação dos coágulos é uma reação muito rápida que acontece. Aqui nós temos na forma de um diagrama de imagens, né? Nós temos ali no início o efluente com partículas carregadas negativamente, né? Que por meio de um potencial elétrico chamado potencial zeta, elas se mantêm estáveis. Esse potencial zeta estabiliza a mistura coloidal, a suspensão coloidal, a dispersão coloidal. No momento que eu adiciono um coagulante que tem a carga positiva nesse sistema com partículas de carga negativa, eu faço uma neutralização. Eu neutralizo essas cargas e, consequentemente, eu desestabilizo esse potencial zeta e faço com que se formem os flocos por meio de mecanismos de varredura. Um floco vai combinando com o outro e esse floco se engrandece, podendo, então, ser separado. Eu tenho que cuidar para não dosar demais o coagulante, como eu falei antes, para mim não reverter para a carga positiva. Aqui, só para relembrar vocês, como nós falamos lá na revisão de química, nós temos as soluções, que tem partículas menores do que 10 angstroms, né, que seriam, por exemplo, sal em água. Nós temos os coloides, que varia entre 10 a 100 angstroms, por exemplo, gelatina em água, né, colágeno. E as suspensões, que têm partículas com tamanho maior do que 100 angstroms, que seriam, por exemplo, a areia. E quando a gente foca a luz de uma lanterna numa dispersão coloidal, numa suspensão coloidal, aparece um facho de luz. Esse aqui a gente chama de efeito Tyndall, né? A gente consegue ver o facho da luz por meio da solução coloidal, que é o que acontece quando a gente faz isso num efluente. A gente consegue ver o rastro do feixe de luz no efluente. Aqui, para vocês verem, isso aqui é um equipamento de jar teste, que nós vamos estudar ao final do nosso curso, e onde está sendo feito um ensaio de tratabilidade num efluente, e vocês podem ver que com diferentes dosagens de coagulante, eu tenho diferentes formações de floco, né? No primeiro jarro, eu tenho poucos flocos formados, e ainda a solução está turva. No segundo, houve um aumento dos flocos formados, dos coágulos formados, mas ainda a solução tem uma certa turbidez.
E no terceiro, eu já estou vendo os flocos bem coagulados e formados, e a solução começa a se transformar, né, a ficar translúcida, que é um excelente sinal. Quais são os produtos químicos, então, mais usados hoje como coagulantes? Nós temos duas espécies químicas principais que se usa hoje, pessoal. São os coagulantes orgânicos, que são de origem de moléculas orgânicas, e os coagulantes inorgânicos, também chamados de coagulantes metálicos. Tá? Entre os coagulantes orgânicos, os mais usados são os taninos, que são produtos obtidos da casca da acácia negra. Eles têm um bom desempenho, principalmente para efluentes de origem orgânica também, porque eles são polímeros catiônicos, de carga catiônica. Mas eles também não funcionam em todos os efluentes, e dependendo do efluente, ele pode transmitir coloração. Então tem que ser investigado, né, em ensaios de tratabilidade, se ele é o mais indicado. Nós temos também os polidadimac, que são moléculas orgânicas, são polímeros orgânicos, que também funcionam como coagulantes, e também tem carga catiônica. E, por final, as poliaminas, que estão se desenvolvendo bem agora nos últimos tempos, apesar de elas terem um custo um pouco elevado. As poliaminas também têm carga catiônica. Só que tanto os polidadimac quanto as poliaminas, pessoal, vocês têm que tomar um certo cuidado, tá? Porque dependendo do efluente, elas podem acabar adicionando nitrogênio no efluente. Tá? Eu já tive casos de clientes que trabalhavam com esses coagulantes orgânicos que nunca conseguiam atingir os parâmetros de nitrogênio total. E no momento que foram substituídos esses coagulantes orgânicos por inorgânicos, equalizou o problema, né? Resolveu o problema do nitrogênio. Então façam bastante atenção se vocês usam esse tipo de coagulantes, cuidado para não ultrapassar os padrões de emissão de nitrogênio total. Bom, quanto aos inorgânicos, quais são os mais utilizados hoje, né? É o sulfato de alumínio sólido, ou seja, o sulfato de alumínio em pó. Vocês têm que tomar cuidado da fonte onde vocês compram esse sulfato de alumínio e fazer um teste de solubilidade para ver qual é o teor de inertes que tem. Eu já tive clientes que utilizavam o sulfato de alumínio pó que tinham em torno de 20% de inertes dentro do sulfato de alumínio. Então, cuidado, né, da procedência. O outro é o sulfato de alumínio líquido, que é o sulfato de alumínio pó dissolvido em água até o seu limite de solubilidade, em torno de 25% a 30% de concentração. Então, vocês façam um controle sempre de densidade quando vocês recebem, para ver se não está sendo vendido um produto com mais água para vocês. Hoje em dia, cada vez se usa mais sulfato de alumínio líquido, que ele é muito mais fácil o manuseio do que o pó, né? Nós temos o PAC, que é o policloreto de alumínio, que pode ser vendido em pó ou líquido. Na grande esmagadora maioria dos casos, ele é vendido líquido, na forma líquida. É um excelente coagulante também, funciona muito bem. Só que vocês têm que ter cuidado para não ter longos prazos de armazenamento, porque ele pode começar a polimerizar. Como ele é um policloreto, ele pode polimerizar e virar uma gelatina dentro do recipiente. Outro coagulante que é muito bom de usar. Todos esses primeiros, pessoal, sulfato de alumínio, pó líquido ou PAC, eles baixam o pH. Eles, por hidrólise, eles produzem íons H+. Lembra que nós estudamos lá na revisão de química? Então, são coagulantes ácidos. Eles baixam o pH do efluente. Já o aluminato de sódio, que está aqui mostrado, ele é o contrário. Ele é um coagulante que aumenta o pH, ele alcaliniza o meio. Então, quando eu tenho efluentes muito ácidos, pode ser bem interessante o uso do aluminato de sódio. Tá? O aluminato de sódio, nesse caso, ele acaba sendo interessante. Tá? Outro coagulante muito usado é o cloreto férrico. O cloreto férrico ele é excelente, porque o átomo de ferro, ele tem além de ter uma massa molar, um peso molar, né, uma massa atômica maior do que do alumínio, ele é mais pesado, né, a massa atômica do ferro é 56 e a do alumínio é 27, então o dobro praticamente.
Então, o ferro, ele forma um floco mais pesado, que acaba decantando, sedimentando mais rápido. Além disso, se eu quero fazer uso do meu lodo como uma disposição no solo, alguma coisa assim, o fato de eu usar alumínio, sulfato de alumínio, vai ter alumínio no lodo, isso pode inviabilizar. Já o ferro não tem esse problema. Porém, o cloreto férrico, dependendo do efluente, ele pode deixar cor também. Então, tem que se fazer um ensaio de tratabilidade para verificar, né, a existência de cor. Outro produto pode ser o sulfato férrico, que também é ácido, de caráter ácido, assim como o cloreto férrico é um coagulante ácido. E tem um último que não está listado aqui, mas eu gostaria de comentar com vocês, que é o sulfato ferroso. E daí ele trabalha com o ferro na forma 2, ferro 2. E o sulfato ferroso vai ser útil quando eu tenho que fazer, ao mesmo tempo que eu faço a coagulação, eu quero fazer também a redução de alguma substância, porque ele é um redutor. Então, por exemplo, se eu tenho uma pequena quantidade de cromo hexavalente presente no meu efluente, no momento que eu doso sulfato ferroso, esse cromo já é automaticamente reduzido para tri. Então, eu já estou ganhando nesse processo aí. Bom, os mais populares de todos esses que eu falei, pessoal, são o sulfato de alumínio, o sulfato ferroso e o cloreto ferro. Esses são os mais usados. E desses mais usados, o sulfato de alumínio ainda é o campeão. Por quê? Porque ele é o mais barato de todos, mais facilmente obtido e que dá resultados muito bons na grande maioria dos casos. A reação do sulfato de alumínio em solução, ela está citada aqui nessa equação, ó. Eu tenho sulfato de alumínio hidratado, né, com 18 moléculas de água, que reage com um álcali, por exemplo, com hidróxido de cálcio, que é o cal hidratado, produzindo sulfato de cálcio, que é pouco solúvel, e mais o hidróxido de alumínio, o AlOH3. Então, esse AlOH3 é que será a substância que vai formar os flocos, vai coagular o meu efluente. O sulfato de cálcio, por ser pouco solúvel, vai ajudar no efeito arraste desses flocos. Por isso que o uso de cal hidratado, em vez de soda, num tratamento de efluentes, ele leva a uma melhor clarificação. Eu consigo produzir um efluente muito mais clarificado ao utilizar cal hidratado no lugar de soda. Por quê? Porque se eu usasse soda, NaOH, aí nessa equação, eu teria formação de sulfato de sódio, que é totalmente solúvel em água. Então, não teria mais esse efeito de arraste. Além disso, eu diminuo o teor de sulfatos no meu efluente quando eu utilizo cal hidratado. Aí o pessoal fala, mas eu gero mais lodo. Sim, tu vai estar gerando sulfato de cálcio, que é pouco solúvel, obviamente a quantidade de lodo gerada vai aumentar, mas os parâmetros do efluente ficam melhores. E lembrando sempre que esse mecanismo de coagulação é por neutralização de cargas, ou seja, cuidado para não dosar excesso de coagulante. Depois que o meu efluente está coagulado, então as partículas se formaram do tamanho de uma cabeça de alfinete, mais ou menos, eu vou então para o processo de floculação, que é fazer com que esses flocos que eram pequenos fiquem maiores, fiquem grandes. Para isso, nós vamos utilizar agitação lenta agora, lenta, e tempo mais longo de contato, para que eu consiga aglomerar essas partículas, né, formando flocos grandes que possam sedimentar rapidamente. Para isso, nós vamos utilizar, então, polímeros que podem ser naturais ou sintéticos. Podem ser polímeros catiônicos, aniônicos ou não iônicos. Quando eu utilizo os coagulantes metálicos, por exemplo, sulfato de alumínio, cloreto férrico, policloreto de alumínio, o ideal é utilizar coagulantes, floculantes aniônicos, porque eu estou usando um coagulante catiônico, então vou usar um polímero aniônico. Se o meu efluente tem metais, tem cátions metálicos, também utilizar polímeros aniônicos. Em alguns casos, quando a minha carga é de característica muito catiônica, por exemplo, indústria de
tem muita matéria orgânica, pode ser interessante utilizar polímeros catiônicos. Tudo isso deve ser investigado em ensaios de tratabilidade. E já as velocidades, pessoal, olha só a diferença dos gradientes, variam entre 20 a 80 segundos na -1, enquanto que lá era de 500 a 1500. Então, imagina em RPMs, 20 a 80 RPMs, né? Com um tempo de agitação lá em torno de 20, 30 minutos, para poder formar um floco bastante grande, bastante denso. Então, aqui ó, está um esquema, né? O floculante ele age por forças eletrostáticas de atração, ou seja, por uma reação física. Já não é mais uma reação química, como o coagulante fazia. O coagulante é uma reação química. Aqui nós temos uma reação física. Então, nós temos ali as partículas já coaguladas, tá? Então, pode ver que elas estão ali neutralizadas e coaguladas. E eu vou adicionar, então, perdão, aqui nós temos na esquerda as partículas em forma de dispersão coloidal. Eu adiciono meu coagulante, que vai ser o hidróxido de alumínio, e eu vou formar os meus coágulos. Tá vendo ali os coágulos, ó, formados, né? Quando eu adiciono meu floculante, que é uma cadeia orgânica, eu vou pegar essas partículas, vou aglomerá-las num único floco, que vai ser grande o suficiente para decantar. Então, aqui tem um outro esquema mostrado mais didaticamente, né? Nós adicionamos um polímero, que geralmente são polímeros, né? Naturais ou sintéticos, vão atrair por atração elétrica essas partículas, deixando elas instáveis para que elas possam, então, decantar. O efluente é quem determina qual será o floculante que será utilizado. E o único jeito de identificar e saber quem é por meio de jar teste, por teste de laboratório. Então, não tem como. O coagulante ou floculante que funciona bem para um efluente A, pode ser que não funcione bem para o efluente B. Eu tenho que testar isso previamente, antes de determinar qual o produto. Então, qual é a função, né, de aplicação do floculante? Para auxiliar a clarificação da água, né, e fazer com que eu consiga ter um espessamento desse lodo para que ele seja mais facilmente desaguado. Em alguns casos, pessoal, quando o lodo já está separado do efluente, está lá num adensador, pode-se adicionar também um polímero floculante dentro do lodo para que eu consiga prensá-lo ou desidratá-lo melhor. Também dá para fazer isso. Nós temos ali, então, coagulantes catiônicos, com floculantes aniônicos, ou não iônicos, mas o mais usado é o aniônico. Então, a primeira linha é o mais usado de todos. Nós podemos usar floculantes catiônicos, ou seja, coagulantes catiônicos mais floculantes aniônicos, coagulantes catiônicos mais floculante aniônico, ou floculante catiônico de alta carga. Ou seja, tem uma série de combinações que eu posso utilizar. E isso tudo eu vou saber quem é melhor fazendo ensaios de tratabilidade em laboratório. Escrevam sempre isso, pessoal. Ensaios de tratabilidade. Ah, mas eu não tenho jar teste, que é aquele equipamento que eu mostrei antes. Eu não tenho laboratório. Faça numa bancada, faça numa pia. Pegue jarros plásticos, ou então copos plásticos. Não importa o vasilhame, importa é fazer o ensaio. Aqui nós temos um videozinho que mostra esse fenômeno da floculação em câmera lenta, tá? Então aqui nós temos as partículas entrando. Então basicamente isso que acontece, né? Eles vão ganhar peso e consistência para poder fazer a decantação. Aqui nós temos na imagem do meio um decantador que vai virar depois da floculação um decantador contínuo, e na B um decantador por batelada. Quando eu falo cuidado para evitar a reversão, aquilo que eu falei antes, cuidado para não dosar muito produto. Ele é uma curva exponencial. Eu vou aumentando a concentração, melhora, melhora, até que atinge um ápice e depois ele reverte. E ele acaba desestabilizando totalmente as partículas.
Então, esse cuidado a gente tem que ter para que a gente não seja surpreso por isso. Aqui tem um outro vídeo, pessoal, que eu fiz de um cliente, inclusive, ele já tinha agitado o efluente durante um certo tempo e ele agora vai desligar a agitação para verificar a formação dos flocos, tá? Então, reparem que interessante. Eu vou acelerar um pouco o vídeo para nós ganharmos tempo. Ali, ó, vocês podem ver os flocos formados já. Separando do efluente, tá? Então, basicamente, é isso que a gente viu aqui de forma em vídeo. Bom, depois que está já coagulado, floculado, vem a decantação, ou também chamada de sedimentação ou precipitação, que é a remoção dos sólidos que podem ser sedimentáveis. Nós vamos usar coagulantes, né? Podemos usar coagulantes ou não. Quando a gente não usa coagulantes, a gente chama de decantação simples. No nosso caso aqui, nós vamos focar usando coagulantes. O tempo de residência típico em um decantador é de mais ou menos 2 horas. Ele varia de 2 a 4 horas, tá, pessoal? Se eu usar um decantador lamelar, é aquele que tem lamelas, lamínulas dentro do decantador, colmeias, eu posso diminuir esse tempo para até meia hora a 1 hora. Quando eu trabalho com um decantador contínuo, existe um item muito importante que é a chamada taxa de aplicação. E essa taxa de aplicação varia de 25 a 30 metros cúbicos por metro quadrado hora. Ou seja, para cada 25 metros cúbicos por hora de vazão que sobe ou que passa pelo decantador, eu tenho que ter uma área de, no mínimo, 1 metro quadrado, tá? Para que eu tenha essa taxa de aplicação. Então, aqui está um exemplo, né, de um efluente que entra num decantador, onde o lodo sedimenta e o efluente tratado sai sem sólidos em suspensão, e o lodo é tirado pela parte de baixo. Quando eu tenho um decantador contínuo, que é aquele onde o efluente entra por um lado e sai pelo outro, eu tenho que cuidar naquela taxa de aplicação que eu falei para vocês e também na velocidade que ele escoa, porque a partícula ela tem que percorrer um determinado caminho e ela tem que decantar. Então, essa velocidade longitudinal vai fazer com que a partícula possa decantar antes de sair lá na ponta. Ou seja, ela deve atingir o fundo do decantador antes que o efluente saia lá do outro lado, tá? Então, isso é muito importante. Aqui nós temos um decantador contínuo com remoção mecanizada de lodo. Então, veja bem, ó, o efluente ele vai entrar por essa ponta, né, pelo lado direito do decantador, e vai sair pelo lado esquerdo. À medida que ele vai percorrendo o efluente, esse tanque está sempre cheio, né? Que a partícula vai andando, ela vai decantando lá no fundo, e um raspador vai raspando o fundo do tanque, puxando o lodo para um poço de lodo. E desse poço de lodo, depois ele é encaminhado, então, para um sistema de adensamento e desidratação. Então, esse é o decantador chamado retangular contínuo. Nós temos também o decantador circular, tá? Que ele é mecanizado, circular mecanizado, onde eu tenho um raspador que ele fica girando, é um raspador circular. Então, é a mesma filosofia. O efluente ele entra aqui pela parte do meio, entra por cima do decantador e ele vai sair pelas laterais. Então, ele entra pelo meio e sai pelas laterais. Entra pelo meio do tanque e sai pelas laterais. Então, esse caminho que ele vai percorrer no sentido do diâmetro, do raio do círculo, tem que ser suficiente para que a partícula possa decantar no fundo. E aí, então, um raspador circular vai fazer com que esse lodo seja encaminhado para uma caixa de lodo. Aqui, no lado direito da imagem, nós temos um decantador contínuo também, com lamelas, lamelar. As lamelas são essas chapas aqui ó, inclinadas. Isso aumenta a área de contato
e aumenta a eficiência da decantação. Então, o efluente ele entra pelo lado esquerdo, certo? E ele vai sair pela parte superior do lado direito. E nós podemos ver aqui, ó, que nós temos, então, as lamelas que forçam as partículas a decantarem nos triângulos. Nós temos os decantadores, a parte triangular aqui, ó. E no caso de ele ser contínuo, uma coisa importante é nós mantermos esse ângulo aqui, ó, de 60 graus, pessoal, com a vertical. Por quê? Porque senão, na hora que eu for fazer a descarga do lodo que está acumulado no vértice do triângulo, se eu não tiver os 60 graus, ele vai abrir um buraco no meio e o lodo vai ficar nas paredes. Tá? Aqui é o decantador que está aqui na esquerda, que é um decantador contínuo do tipo Dortmund, onde o efluente entra pelo centro e depois ele entra pelo centro e vai para baixo e sobe e sai pela lateral, né? Pela lateral, as bordas. Esse ângulo que eu tenho aqui embaixo, esse ângulo do cone, ele tem que ser no mínimo de 60 graus, para evitar que eu forme um buraco no fundo e o lodo não saia, fique retido nas paredes, tá? Quando eu trabalho com decantadores contínuos, do tipo Dortmund, né, em formato de cônico, ele tem que ter esse ângulo de 60 graus. Se ele não tiver, eu vou ter que ter um raspador, que é o exemplo anterior. Vocês veem no exemplo anterior, eu tenho uma ponte raspadora para remover esse lodo. Aqui, como eu não tenho ponte raspadora, eu tenho que ter esse ângulo com essa inclinação. Tá? Existe uma norma, pessoal, chamada NBR 12209, que ela trata sobre projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. É uma norma da BNT, tá? E ela tem todos os requisitos de como dimensionar um decantador. Todos esses números que eu falei para vocês, de taxa de aplicação, de velocidade de escoamento, de ângulo do decantador, todos esses fatores estão citados nessa norma, na NBR 12209. Eu recomendo fortemente a todos vocês que trabalham com tratamento de efluentes, que seja na indústria de vocês, se vocês prestam consultoria, e principalmente se vocês projetam estações de tratamento de efluentes, que aqui fala no caso de esgoto sanitário, mas se aplica também para efluentes, que vocês adquiram a norma. Vocês podem adquirir no site da própria BNT, fazer o pagamento, e ela é enviada para vocês por meio de um arquivo PDF codificado no CPF de vocês. E vocês sabem que fazer cópia de normas técnicas é crime, tá? Então, não pode se fazer cópias. Nós devemos adquiri-las originais no site da BNT. Vocês podem adquirir a norma, ler a norma, e qualquer dúvida que vocês tiverem na interpretação de algum parâmetro que não entenderam, ou alguma explicação mais detalhada que vocês necessitam, vocês podem nos contatar por meio do e-mail ou então no nosso grupo Telegram, que nós temos dos participantes do curso, para que a gente possa ajudar vocês no esclarecimento de dúvidas. Certo, gente? Muito obrigado por nos acompanharem em mais uma aula e nos vemos na próxima, com a ajuda de Deus. Um grande abraço a todos e sucesso!